Olá, bem-vindos de volta. Vamos dando seguimento ao nosso estudo bíblico. Vamos orar, preparar o nosso coração, o nosso espírito para receber a palavra de Deus. Acho que a melhor oração é a que o Senhor Jesus ensinou. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá. No vídeo passado, nós iniciamos a leitura do capítulo 37 da Bíblia e fomos até o verso 20. Nós estamos estudando a história de José, que é o filho de Israel com Raquel. O que nós vimos até agora? Nós vimos que José era pastor de ovelhas junto com seus irmãos, porém possuía uma atividade mais de supervisão por conta da preferência, que ele tinha por parte do pai. Ele contava as coisas que os irmãos aprontavam, as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. O pai, Jacó, que é Israel, ele amava mais José do que os demais filhos. E os demais filhos, os irmãos de José, tinham ódio de José. A gente viu que José teve 2 sonhos em que ele era exaltado em relação aos irmãos e que isso causou mais inveja ainda. Nós vimos que então o pai manda José a uma missão para ver como os irmãos estavam e quando os irmãos o viram de longe, planejaram a sua morte. E terminamos assim o verso 20. Hoje nós vamos seguir a leitura do verso 21 até o finalzinho do 36 e vamos conversar um pouquinho sobre a tipologia. Depois eu explico o que é isso, são as similaridades entre a história de José e a história de Jesus. E aí, não vamos dar seguimento ao 38 hoje, porque trata de um tema diferente, que é Judá e Tamar. Mas então vamos seguir a leitura aqui do capítulo 37, a partir do 21, verso 21. Estamos numa situação, então, José se aproximando, os irmãos planejando a morte de José. E aí diz assim Rúben. Rúben é o filho mais velho de Israel, é o irmão mais velho de José. Diz assim: quando Rúben ouviu isso, o plano dos irmãos de matar José, quis salvá-lo dos irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Era uma cisterna vazia que tinha ali no deserto. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. Então, José, a gente vê isso mais para o fim de Gênesis, que nesse momento em que ele foi jogado na cisterna, ele gritava, ele chorava, ele pedia socorro, os irmãos ignoraram e foram comer, foram se divertir. Então imagina José gritando, desesperado, pedindo socorro e os irmãos, me passa o sal, por favor, ignorando completamente o desespero do irmão. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Lembram quem são os ismaelitas? Ismael, o filho mais velho de Abraão. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar matando nosso irmão e depois esconder a sua morte? Em vez de matar, vamos vender nosso irmão a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, do nosso sangue. Melhor vender do que matar,
Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Lembrando que José tinha 17 anos, era um adolescente e estava sendo vendido pelos irmãos como escravo. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: "O rapaz não está mais lá, e agora? O que eu vou fazer?" Porque ele era o irmão mais velho, ele era o responsável. Ele teria que dizer para o pai que o irmão morreu, né? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: "Achamos isso aqui. É a túnica do seu filho?" Jacó a reconheceu e disse: "Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou." Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: "Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos." E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Aí a história de José dá uma pausa aqui na Bíblia, acontece uma situação que nós veremos adiante entre Judá e Tamar e depois segue a história de José. E o que agora nesse momento eu gostaria de fazer? A gente já fez isso em outros momentos, mas como José é uma figura que tem muita semelhança com Jesus, eu resolvi fazer uma explicação um pouquinho mais profunda sobre tipologia. Se chama teologia da tipologia, mas não precisa se preocupar com o nome. O que é uma tipologia? Tipologia, segundo Edson José Lira Turiano, ele é doutor em ciências da religião. O que é tipologia? É o estudo das figuras e símbolos da Bíblia que Deus usa para mostrar coisas espirituais por meio de coisas terrestres. Como assim? Tipologia são símbolos de coisas que aparecem no Velho Testamento, de coisas que vão efetivamente acontecer no Novo Testamento. Que coisas são essas? Coisas ligadas a Jesus, ao Messias. A gente já viu isso, lembram? A gente viu que Adão foi filho de Deus, que não resistiu à tentação e desobedeceu, né? Jesus é o segundo Adão. Ele obedeceu, ele foi para a cruz e fez o que tinha que ter sido feito. A gente viu em relação a Abel, lembra? Caim e Abel? Abel, o filho, pastor de ovelhas, o filho bom, assim como Jesus é. Nós vimos também em relação a Enoque, que andava com Deus, assim como Jesus. Nós vimos em relação a Noé, ele era um homem que ele pregava o arrependimento. Abraão, nós vimos Melquisedeque, que era o sacerdote. Nós vimos em relação a Isaac e aquela circunstância que ele quase foi sacrificado, como que viria a acontecer com Jesus. Nós vimos em relação à escada, lembram quando Jacó sonhou com a escada, que Jesus é a escada que faz a intermediação entre o céu e a terra. E agora chegamos em José. Então, o que significa isso? Significa assim, a Bíblia trata de eventos reais, aconteceram. Por isso, a gente lê várias genealogias. Deus mostra que as pessoas mencionadas aqui, elas têm quase CPF, porque elas têm pai, têm mãe, tem tudo. É verdade, não é mito. José existiu. Todos esses personagens que a gente lê aqui, eles efetivamente existiam.
Mas para além disso, para além da gente estar lendo uma história real, existem aqui previsões. Deus, que é o autor de toda a Bíblia, que inspirou toda a Bíblia, ele dentro das histórias reais, ele vai pincelando coisas que tratam da vinda de Jesus. Isso é dito pelo próprio Jesus. Então, Jesus, quando a gente fala em tipologia, previsão da vinda de Jesus no Velho Testamento, que vai se cumprir no Novo. Então, tipo, Velho Testamento. Aí eles chamam antítipo, que é o cumprimento, é Jesus no Novo Testamento. Não é para ficar preocupado com nomes, é só para a gente entender que isso é uma forma de interpretação da Bíblia bem antiga e muito bacana. E eu queria mostrar aqui alguns versos em que Jesus está falando que esse estudo que a gente vai fazer agora, ele é super importante e abre as escrituras, faz com que a gente compreenda melhor tudo. Olha o que diz Jesus em João 5, capítulo 5, versos 45 e 46. Ele diz assim: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Porque se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus estava dizendo para as pessoas que não acreditavam nele que Moisés escreveu sobre Jesus. E o que Moisés escreveu? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, dentre eles o Gênesis que a gente está estudando. Então Jesus estava dizendo, Moisés escreveu sobre mim. Depois em João 5,39, Jesus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas, nas escrituras, vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Então ele foi mais abrangente, ele não falou só de Moisés, ele falou de todas as escrituras. Todo o Velho Testamento fala de mim, isso diz Jesus. Ou seja, os livros do Velho Testamento, que começam em Gênesis e terminam em Malaquias, tratam de Jesus. Jesus está dizendo isso, que ele tá lá. Então cabe a nós a gente encontrar ele. Olha que bacana, Lucas 24, verso 13. Essa é uma passagem sensacional. E eis que no mesmo dia, no dia em que Jesus ressuscitou, iam 2 deles para uma aldeia, 2 discípulos, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. O nome dessa história é Caminho para Emaús. Eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus foi crucificado, né? Ressuscitou. E aconteceu que quando eles iam conversando entre si, fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e foi caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não reconhecessem Jesus. Então, não que Jesus não fosse possível reconhecer Jesus, mas ele de alguma maneira fechou os olhos deles, espiritualmente eles não reconheceram. Então ele lhe perguntou, Jesus perguntou, do que vocês estão falando? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, disse a Jesus: é só tu, o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Porque aquela época era a época da Páscoa, então havia muitos peregrinos lá em Jerusalém. Então eles disseram, só tu não sabe o que aconteceu? E ele lhe perguntou, que coisas? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que ele foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, que salvaria Israel. Mas agora já aconteceu tudo isso e hoje é o 3º dia desde essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que Jesus estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, não viram Jesus lá. E ele lhes disse, olha o xingão que Jesus vai dar neles. Ó nécios! Nécios é tipo assim, burros, tapados, né? E tardos de coração para crer tudo que os profetas lhe disseram. Então, vocês não acreditam em nada do que está na Bíblia. Por acaso, não tinha que Cristo padecer essas coisas e depois entrar na sua glória? Porque a Bíblia fala isso ao longo do Velho Testamento, que o Messias sofreria e depois ele viria governar. Então, as pessoas tinham um pouco de dificuldade de aceitar a parte do sofrimento, queriam só a glória. Mas a Bíblia fala nas duas circunstâncias. Então, muitos judeus achavam que eram dois Messias ou ignoravam a parte do sofrimento. Na realidade, Jesus veio a primeira vez para salvar, que é a vinda dele, que ele morreu na cruz, e a segunda vinda será para julgar. Então, ele veio uma vez e virá a segunda, com propósitos distintos. Mas olha só o que bacana que acontece. E começando por Moisés, isso é Jesus. E por todos os profetas, explicou o que dele, de Jesus, se achava em todas as escrituras. Então ele não estava ali com a Bíblia na mão, com os pergaminhos, mas ele conhece, né? Porque afinal de contas ele escreveu, né? Por meio do Espírito Santo. E ele começou a explicar tudo o que falava, né? A Bíblia falava sobre ele. E foi explicando, e foi explicando. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com que... Jesus fez de conta como se ele fosse continuar a caminhada. E eles disseram, não, fica conosco, já é tarde, já acabou o dia. Porque eles gostaram de conversar e Jesus estava explicando tudo para eles. E aconteceu que quando se sentaram à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Jesus partiu o pão e deu para eles. Aí abriram os olhos e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu. E disseram um ao outro, não te ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? Então Jesus, conversando com eles, apontando no Velho Testamento tudo o que tratava sobre a pessoa de Jesus, e eles conseguiram abrir o entendimento. Então, é isso. Vamos procurar Jesus no Velho Testamento, porque assim a gente vai compreender a tipologia, que é o hiperlink que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Então, vamos lá. Por que José é tão importante? Porque José, que vai ficar famoso como José do Egito, ele é o salvador dessa família, assim como Jesus é o salvador da gente. Porque José, que vai ser vendido pelos irmãos e vai acabar indo para o Egito, lá no Egito ele vai virar o governador, vai ter uma seca, vai ter muita fome, e ele vai conseguir salvar a família da morte, da fome. Então ele é o salvador, assim como Jesus é o nosso salvador. Então vamos ver algumas semelhanças. Ele era pastor, assim como Jesus, né? Ali em João 10, 11 diz em relação a Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma outra similaridade, um outro tipo, que agora a gente já sabe o que é tipo. Um outro tipo é que diz que José contava as coisas erradas que os irmãos dele faziam. E a semelhança é que lá em João 7, Jesus diz assim, o mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Então ele dando uma reportando, né, o mal que os homens faziam aqui, inclusive os fariseus, que a gente vai estudar os fariseus depois, que enganavam as pessoas e tudo mais. Outra similaridade, o pai amava mais
a José que os demais irmãos eram o filho amado, preferido. E Jesus é o filho amado de Deus, preferido, né? Isso está em Mateus 3, versos 16 e 17. Eu vou ler esse pedacinho. Diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ele quem? O João Batista viu isso. E pousando sobre ele, pousando sobre Jesus. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Uma outra tipologia é que José, quando conta os seus sonhos para os irmãos, ele previu que seria exaltado. E Jesus também previu que seria exaltado. Isso está em Mateus 26, verso 62. O grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender da acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Então Jesus prevendo que seria exaltado. Então, seguindo, uma outra semelhança é o fato de que os irmãos de José tinham inveja, e assim também é a história de Jesus. A gente lê em Marcos 15, capítulo 15, do verso 1 a 13, diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Outra semelhança: José foi enviado pelo pai numa missão em busca dos irmãos que estavam pastoreando as ovelhas para ver o que eles estavam fazendo. E assim também Jesus foi enviado pelo pai, veio a nós, né? Isso está em João 16. Diz assim: eu vim do pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o pai. Outra tipologia: os irmãos de José planejavam matá-lo. Os irmãos de Jesus também, mas não os irmãos de sangue, os irmãos de crença, os judeus. Isso está lá em Mateus 24, de 1 a 4. Disse assim: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Uma outra tipologia: Rubem, que era o irmão mais velho, tentou salvar José timidamente. Também tentou timidamente salvar José Nicodemos. Nicodemos foi aquele estudioso, aquele mestre que conversou com Jesus sobre o batismo durante a noite, e ele ficou muito mexido com a conversa e ele tentou salvar Jesus. Isso está em João 7, versos 50 e 51. Diz assim: Nicodemos, um deles, dos sacerdotes, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, para os demais que estavam planejando matar Jesus: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? E eles responderam: você também é da Galileia?
verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Eles chamavam Jesus Galileu com desdém, né? Uma outra tipologia, eles arrancaram a túnica e se sentaram para comer. Arrancaram a túnica de José, jogaram ele na cisterna e se sentaram para comer, os irmãos, né? E em relação ao que aconteceu com Jesus, o antítipo desse tipo aqui de José é Mateus 27:35, né? Que depois de crucificarem, dividiram as roupas, tirando sorte. Ficaram apostando para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. Apostando, se divertindo enquanto ele estava lá sofrendo. A mesma coisa José. Enquanto estava sofrendo e gritando, os irmãos se divertiam comendo, né? E por fim, não tem como a gente não ver essa semelhança, né? Que foi o irmão de José, Judá, quem teve a ideia de vender José. E no caso de Jesus, a ideia de vendê-lo foi de Judas, que também é da tribo de Judá. Isso está em Mateus 26:14. Então, diz assim, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então essas são as tipologias. A gente consegue enxergar muitas semelhanças entre a história que a gente leu sobre José com a história que aconteceu com o Senhor Jesus. E quando a gente busca Jesus nas Escrituras, elas se abrem e a gente consegue compreender. Eu estava estudando esse tema e achei muito engraçado que o pastor que eu estudo muito, ele chama Mike Winger. E aí ele estava falando sobre a tipologia que quando a gente busca Jesus nas Escrituras, a gente começa a cair várias fichas, a gente começa a compreender várias coisas. E ele disse que ele teve esse mesmo sentimento quando ele assistiu às Crônicas de Nárnia. E eu levei um susto quando ele disse isso, porque eu também não sabia que esse filme, são vários filmes, né? É uma coletânea de 7 filmes, 7 livros, né? E elas foram escritas por C.S. Lewis, que é um escritor irlandês que se converteu. A ideia dele era levar Jesus, né, e todo o cristianismo para as crianças de uma forma de aventura e tal. E aí quando ele falou isso, eu fiquei pensando, porque eu assisti um filme, um deles, e aí eu entendi, quando ele falou isso, por isso que as crianças se chamavam filhos de Adão, filhos de Eva. Comecei a compreender que o leão é Jesus. Então eu acho que realmente é uma sensação que quando a gente procura Jesus em Nárnia, a gente entende várias coisas que inesperadas, assim, é mais ou menos o que acontece quando a gente busca Jesus na tipologia do Velho Testamento. Então é isso, Deus abençoe, orem por mim e eu oro por você sempre. Até a próxima.